Olá, alguém já parou para pensar em como um tributo realmente nasce? Pois é, do imposto de renda que a gente paga até aquele imposto embutido num produto, tudo, absolutamente tudo, segue um ciclo de vida que é bem lógico, sabia? É uma verdadeira jornada, que começa com uma ideia abstrata na lei e termina com uma obrigação bem concreta de pagar. Vamos desvendar essa história. E para guiar a gente, aqui está o nosso mapa. Essa linha do tempo é a espinha dorsal de todo o sistema tributário. Guardem bem essas siglas: HI, FG, OT e CT. Entender o que elas significam e, principalmente, essa sequência é o segredo para desmistificar de vez como um tributo funciona. E o nosso roteiro vai seguir exatamente esse caminho. A gente vai passar por cada um desses 5 pontos, passo a passo, para decodificar esse processo de um jeito bem claro e direto. Então, vamos começar do comecinho. É fundamental entender que a tributação não é algo que acontece por acaso, de forma aleatória. Não. Ela é toda construída em cima de um projeto, um plano legal bem definido. E esse projeto começa sempre com uma lei. Só que essa lei não descreve algo que já aconteceu. Ela descreve um evento em potencial, uma hipótese. É o que o direito chama de hipótese de incidência, a nossa sigla HI. Pensem nela como um grande e se. A lei desenha uma situação e diz, olha, se isso aqui acontecer no mundo real, vai acionar o gatilho de um tributo. E agora a gente chega no momento crucial, o ponto central de toda essa análise. É a hora da faísca. É o momento exato em que aquele plano abstrato da lei se choca com uma ação concreta do mundo real. E aqui está a grande diferença. De um lado, a hipótese de incidência, a HI, é a previsão na lei, o e se. Por exemplo, auferir renda. Do outro lado, a gente tem o fato gerador, o FG. É o que aconteceu, é o evento real, o salário caindo na conta. A lei previu, o fato aconteceu. Simples assim. É o encaixe perfeito entre a teoria e a prática. E olhem, tem uma analogia que é simplesmente perfeita para descrever isso. Esse encontro da lei, a hipótese de incidência com o fato concreto, o fato gerador, é como o espermatozoide encontrando o óvulo. Desse encontro nasce algo totalmente novo, a relação jurídica entre o Estado e a pessoa. É um conceito muito poderoso. E aqui a coisa fica ainda mais interessante. Para a lei tributária, o fato gerador é o objetivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a origem do dinheiro não importa. Com base no princípio do pecunia non olet, que significa literalmente dinheiro não tem cheiro, até mesmo o dinheiro que vem de atividades ilícitas pode gerar uma obrigação de pagar tributo. Se o fato gerador aconteceu, aconteceu. O STF, inclusive, já confirmou isso várias vezes. Ok, a lei encontrou o fato, a faísca aconteceu, e aí? Qual o próximo passo na nossa linha do tempo? Bom, agora a gente vai ver o nascimento da obrigação tributária, a nossa OT. E o pulo do gato aqui é o seguinte: esse nascimento é automático e instantâneo. No exato segundo em que o fato gerador acontece, a obrigação tributária surge, por força da lei. Não precisa de ninguém fazer nada, ela simplesmente nasce, criando ali um vínculo jurídico formal entre quem vai pagar e o Estado. E essa obrigação, ela se divide em 2 categorias. A gente tem a obrigação principal, que é a mais óbvia de todas, é o dever de pagar o tributo em dinheiro, e a gente tem também a obrigação acessória, que são todos os deveres burocráticos, a papelada, como emitir uma nota fiscal, fazer uma declaração, etc. Para ficar bem claro, vamos para um exemplo prático. Imagina uma venda. Pagar o ICMS sobre essa venda, o imposto, é a obrigação principal. Agora, para essa mesma venda, emitir a nota fiscal, manter os livros contábeis em dia, tudo isso são as obrigações acessórias. Basicamente, uma é sobre dar dinheiro, a outra sobre fazer algo. Muito bem, a obrigação já existe. E toda obrigação cria uma relação, certo? Com 2 lados bem definidos. Então, vamos ver quem são os atores principais dessa peça. De um lado, a gente tem o sujeito ativo. Quem é ele? É o credor. É a entidade do governo que tem o direito, o poder legal de exigir aquele tributo. Pode ser a União, um Estado ou um município. Do outro lado, claro, está o sujeito passivo, é o devedor. E aqui tem um detalhe importante. Ele pode ser o contribuinte, que é aquela pessoa que tem uma relação direta com o fato gerador, tipo o dono de um imóvel no caso do IPTU, ou ele pode ser um responsável, que é um terceiro que a lei escolheu e obrigou a recolher o tributo. O exemplo clássico é a empresa que retém o imposto de renda direto do salário do funcionário. Estamos quase lá, na linha de chegada da nossa jornada.
A obrigação já nasceu, os atores já estão definidos, mas agora falta um último passo. Essa dívida precisa ser formalizada para poder ser cobrada de fato. E é aqui que entra em cena o crédito tributário, o nosso CT. Ele surge de um ato administrativo chamado lançamento, que, trocando em miúdos, é o que formaliza a dívida. É o crédito tributário que torna aquela obrigação que nasceu lá atrás em algo líquido, certo e, o mais importante, exigível. É o que dá ao Estado o poder de bater na porta e cobrar. E com isso, a gente vê o quadro completo. Olha só como a jornada faz todo sentido. É uma sequência lógica, uma engrenagem. A lei, lá na RH, prevê uma situação. O fato gerador, o FG, acontece no mundo real. A obrigação, a OT, nasce na hora, de forma automática. E o lançamento transforma tudo isso no crédito tributário, o CT, pronto para cobrança. É um sistema com começo, meio e fim. E para a gente fechar, essa citação coloca tudo em perspectiva. Toda essa estrutura que a gente acabou de ver, essa linha do tempo, não é só burocracia. É um mecanismo que tenta criar um equilíbrio entre a necessidade que o Estado tem de se financiar e o respeito que ele precisa ter pela propriedade das pessoas. O que nos leva a uma reflexão final, não é? Se o sistema todo é baseado nessas regras, nesse encaixe perfeito entre a lei e um fato, onde exatamente fica a fronteira entre organizar os negócios para evitar que o fato gerador aconteça, o que é totalmente legal, e simplesmente esconder que o fato gerador aconteceu, o que é ilegal? Fica aí a provocação para a gente pensar.